Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, eu tô aqui para falar da palavra de Deus, a gente refletir um pouquinho a palavra de Deus de hoje, né? Durante o dia eu não tive tempo e hoje à noite também não tive tempo, não vou ter tempo, mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a reflexão de hoje, né? Que a gente não pode passar primeiro as coisas de Deus, depois a gente resolve as nossas, não é isso? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver o que Jesus tem para nossa vida. E hoje, vamos ver, pessoal, e hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus, né? Mateus, lá em cima, no capítulo 18, aqui, no versículo do 21 ao 35, aqui, é isso. Vamos lá. Perdoar sem limites, né? Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10 mil talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dei-me um prazo, e eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, a palavra hoje vem falar de perdão, né, gente? Vem falar de perdão. Jesus traz para nós nesse evangelho que a gente tem que perdoar sempre. Não é uma vez que a gente tem que perdoar, não é 2, não é 3, não é 7, é sempre. É sempre. Aí eu pergunto, é fácil perdoar? Não é fácil. Nem é fácil perdoar e nem é fácil dar perdão. O orgulho de você pedir o perdão é muito grande do ser humano. O ser humano, ele tem uma coisinha, um bichinho chamado orgulho. Ele acha que se ele for pedir perdão ou desculpas, né, ele está se humilhando. Não, vou fazer isso porque eu estava certo. Eu que estava certo muitas vezes não estava certo. E a palavra aqui, pelo que eu entendi, você estando certo ou você estando errado, você tem que perdoar. Né? Quando Jesus diz que você não tem que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? Quando ele fala aqui, ele fala dos empregados, né? Do empregado que devia ao patrão. O patrão foi cobrar, ele pediu misericórdia.
que pagaria ele, que não vendesse a família dele. Então o patrão teve misericórdia e deixou a dívida para lá, né? Aí o que ele fez? Na mesma hora que ele sai dali, ele encontra um companheiro de trabalho que também devia a ele 100 moedas. E aí ele agarra no camarada e diz o quê? Me pague, senão você vai ver. Ele diz que não tem, e aí o cara não perdoa de jeito nenhum, né, a dívida. E os outros amigos de trabalho estavam vendo tudo isso, correu e foi dizer ao patrão. E o patrão se indignou e disse. Jogou ele na prisão, ele só saía de lá até ele pagar a dívida dele também. O que esse evangelho quer dizer para a gente, né? Em primeiro lugar, o patrão é Jesus Cristo. Aqui o patrão representado é Jesus Cristo. Os empregados somos nós. Todas as vezes que a gente pede perdão a Deus de algo que a gente faz, que a gente sabe que ofendeu o coração de Deus, Ele perdoa. Quando é de verdade, Ele perdoa. Para nós católicos, que muitas vezes vamos nos confessar com o padre, falar dos nossos pecados, né? O padre, ele tem a autoridade de conceder o perdão, né, por Deus. Então, Jesus nos dá o perdão, né, para que a gente faça a mesma coisa com o irmão. Eu não posso pedir perdão a Deus se eu não tenho capacidade de perdoar o irmão. Se eu não perdoar, não preciso me ajoelhar e nem ir me confessar e pedir perdão, porque mesmo eu arrependido, eu não vou ser perdoada por Deus. Mesmo que o meu coração esteja arrependido do pecado que eu cometi, se eu não perdoar o irmão, o meu perdão a Deus não vai valer de nada, porque Ele não vai perdoar. É isso que a palavra quer dizer. Para que você receba o perdão de Deus todas as vezes que você precise aqui na terra e principalmente lá no céu na hora do julgamento, você precisa perdoar o seu irmão. Perdoar não quer dizer voltar à amizade, né? Voltar a um amor que traiu você, que fez, que aconteceu. Não. Perdoar é você liberar o perdão e seguir em frente. Não é você também encontrar a pessoa e mudar de calçada. Eita, que eu estou vendo o demônio na minha frente. Não. Perdoar é você passar, oi, pronto. Se for amizade, não quero amizade, não quero contato, não quero na minha casa, mas eu não tenho raiva da pessoa, não desejo mal à pessoa, desejo que ela seja feliz, mas distante de mim. Para um relacionamento, a mesma coisa. Não adianta você dizer, já perdoei, né? E não conseguir ver a pessoa, não conseguir olhar para a pessoa porque sente ódio, né? Isso não é perdoar. Jesus quer que a gente perdoe de coração, assim como Ele nos perdoa de coração. Isso não é fácil, não é fácil. Mas existe uma prática muito boa. Se você tem alguma raiva, algum ódio de alguém, alguma coisa, reze por essa pessoa. Todas as noites coloque essa pessoa nas suas orações. Com certeza, você vai olhar para ela um dia e você não vai sentir esse entojo que você sente, essa raiva que você sente, né? A gente nunca esquece o que as pessoas fazem com a gente. Mas a gente tem esse dom, né? A gente tem esse dom de perdoar através de Jesus Cristo. Se a gente quer o perdão, a gente precisa do perdão de Deus para entrar no céu. Senão a gente não vai entrar no céu. E só através do perdão de Deus é que a gente vai encontrar a vida eterna. E Ele diz, você precisa perdoar o irmão. Não venha tentar entrar aqui no céu quando você morrer, se você tem um monte de intrigado, um monte de gente que lhe magoou, que lhe feriu e que você até hoje carrega tudo isso. Ou você libera o perdão, ou nada feito. E aí, pessoal? É bronca, né? É bronca. Caminhar com Jesus não é fácil, né? Mas a gente pode adquirir a vida eterna.
Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com o que a gente vai conquistar lá do outro lado. E não com o que a gente conquista aqui. Porque aqui a gente não fica. Aquilo que a gente adquire, a gente não leva. Mas o que a gente vai encontrar lá, a gente tem que almejar aqui. Né? Que é a salvação, né? Que é a vida eterna. Então é sobre isso que essa palavra veio falar hoje. Um domingão abençoado, né? Espero que tenha sido um domingo abençoado para vocês, né? E amanhã, segunda-feira, uma semana novinha para a gente começar, eu costumo dizer, consertando o que errou. Se magoou alguém, vai lá, tenta consertar, né? Se alguém te magoou, vai lá, tenta consertar. É muito difícil para as pessoas que estão no mundo ver da forma que a gente vê quando a gente entende isso aqui. Então, muitas vezes você se depara com pessoas que não entendem e aí diz assim, como que fulano te magoou e hoje tu perdoou fulano? Fulano nem pediu perdão, mas tu perdoou. É um mistério que só a gente que tem a intimidade, que entende o que Jesus quer e se esforça para fazer, porque não é fácil. Ninguém venha dizer que é fácil perdoar o ser humano. Não é. Nós temos os nossos orgulhos aqui dentro, né? Ah, fulano fez, eu não esqueço o que eu passei. Não esqueço. É só com a graça de Deus que a gente consegue perdoar as pessoas. Sem a graça de Deus, a gente não consegue perdoar ninguém, né? A gente prefere ver o rabudo na frente do que a pessoa que aprontou com a gente, né? Isso quando dá vontade de matar, né? Então é sobre isso que a palavra veio falar. Então vamos meditar. Se você quer o perdão de Deus, se você quer o perdão de Jesus, perdoe, se esforce. Se você não tem ainda autonomia para perdoar, ore por essa pessoa, reze por essa pessoa todos os dias. Coloque essa pessoa no coração de Deus. Diga, Senhor, me dá a graça de sentir a vontade de perdoar essa pessoa. Porque eu sei que se eu não perdoar, eu não vou ter o teu perdão, né? É uma oração simples. São coisas simples para falar com Jesus. Não precisa de muita coisa. Amém? Tchau para vocês. E até amanhã, segunda-feira. Um cheiro no coração de todo mundo.